Olá, hoje eu gostaria de apresentar a vocês o livro Os Jamais Fomos Modernos, escrito por Bruno Latour. Jamais Fomos Modernos é uma obra que propõe uma reflexão sobre a modernidade e a ideia de progresso. O autor questiona a ideia de que a modernidade, em um período histórico específico que teria começado no século XVII, e em vez disso, propõe que a modernidade é um processo contínuo, que começou muito antes e ainda continua até hoje. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, o autor explora a ideia de que a modernidade é uma construção social e cultural. Ele argumenta que as coisas que consideramos modernas, como a ciência, a tecnologia e a democracia, são na verdade construções sociais que foram criadas ao longo do tempo. Ele sugere que a modernidade é um processo que envolve muitas pessoas e muitos lugares diferentes, e que não é algo que possa ser atribuído a um único período ou lugar na história. Na segunda parte do livro, o autor discute a ideia de que a modernidade é uma separação entre natureza e cultura. Ele argumenta que essa separação é uma ilusão e que a natureza e a cultura são indissociáveis. Ele propõe uma nova abordagem para pensar sobre o meio ambiente e a relação entre seres humanos e natureza, em que as questões culturais e sociais são levadas em conta. O autor aborda sobre 5 temas principais, sendo eles: crise, constituição, revolução, relativismo e redistribuição. Na crise, Latour argumenta que a crise ambiental contemporânea é uma consequência da visão moderna, que separa seres humanos da natureza e da terra. Ele propõe uma abordagem mais terrestre para lidar com a crise, que reconhece as interconexões e interdependências entre os seres humanos e a natureza. Essa abordagem implica abandonar a visão antropocêntrica, ou seja, centrada apenas nos seres humanos, que tem prevalecido na modernidade e que tem levado a uma série de crises ambientais. Na Constituição, o autor questiona a ideia de que a fundação da sociedade moderna foi um processo linear e evolutivo, e propõe uma abordagem mais pluralista para entender a história da humanidade. Ele argumenta que diferentes culturas e sociedades têm visões distintas sobre a relação entre seres humanos e a natureza, e que precisamos levar em conta essa diversidade para enfrentar a crise ambiental. Já na Revolução, Latour critica a ideia de que as revoluções modernas, como por exemplo a Revolução Francesa, levaram a uma sociedade mais justa e igualitária. Ele argumenta que essas revoluções foram baseadas em uma visão antropocêntrica e separatista do mundo, que excluiu as vozes e perspectivas dos não-humanos. Ele propõe uma abordagem mais assimétrica para lidar com as questões sociais e ambientais, que leve em conta as perspectivas e interesses de todos os seres envolvidos. No relativismo, Latour argumenta que o relativismo é problemático quando se trata de questões ambientais, porque leva a uma falta de responsabilidade e compromisso com as consequências de nossas ações. Ele propõe uma abordagem mais apolítica para lidar com a complexidade dos problemas ambientais, que leve em conta as perspectivas e interesses de diferentes grupos sociais e que promova o diálogo e a negociação entre eles. E por fim, na redistribuição, o autor argumenta que a ideia de distribuir os recursos de forma mais justa é importante para enfrentar a crise ambiental, mas que precisamos abandonar a visão antropocêntrica que separa os seres humanos da natureza. Ele propõe uma abordagem mais ecológica para lidar com a distribuição de recursos, que leve em conta as interdependências entre os seres humanos e a natureza e que promova a coexistência e a colaboração entre eles. Em resumo, Jamais Fomos Modernos é uma obra que desafia a ideia de que a modernidade é um período específico da história, e propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre natureza e cultura. É uma leitura essencial para aqueles que buscam entender as raízes da nossa sociedade moderna e os desafios que enfrentamos atualmente.